Oi, tudo bem? Estou voltando aqui para a gente retornar a nossa conversa que a gente começou no início dessa semana a respeito de se exercício é remédio, quantos itens, quantas variáveis eu preciso controlar para conseguir determinar a dose desse exercício, né? A dose desse remédio. Muitas pessoas responderam 3, algumas responderam 4 ou 5, né? Ficou um pouco distribuído. Eu diria que a minoria se arriscou a responder, muita gente não quis se comprometer, mas eu resolvi reunir as informações de uma maneira mais organizada hoje, num quadrinho, para vocês poderem acompanhar comigo de uma forma um pouco mais organizada, né, por assim dizer. Então vou começar pelo item número 1, a gente chama de especificidade. Significa para quem, com que objetivo e para qual tecido eu vou aplicar o exercício. Para quem significa o quê? Quem é essa pessoa? Que idade ela tem? Qual experiência ela tem com o exercício em si, com o próprio corpo? Ela tem boa consciência corporal ou não? Qual é o trauma que ela apresenta? Qual é a lesão? Qual é o problema articular ou muscular que ela tem? Qual é a dor e que local está essa dor? E no fim, tecido tem a ver com que local? É no músculo? É numa articulação? É em um tendão? Então a gente reúne essas informações para poder determinar aí sim como que a gente vai iniciar esses exercícios. Né? Então essa é a importância da avaliação, porque na avaliação a gente colhe todos esses detalhes, a gente reúne essas informações de forma organizada e sistemática, olhando exames, etc., fazendo exame físico, para aí sim traçar os objetivos e entender quais exercícios se aplicam melhor para essa pessoa. Imaginem que, às vezes, pessoas com perfis muito parecidos, vamos escolher então dois atletas, dois corredores. Uma pessoa pode correr 10 mil metros, 10 quilômetros, uma prova de 10 quilômetros. Outro pode correr uma prova de 100 metros, como o famoso Usain Bolt corria, né? Que ele se aposentou pelo menos do atletismo. Os dois são atletas corredores. Os dois precisam correr para exercer a atividade deles. Mas eu não vou trabalhar esses dois atletas da mesma forma, concorda? Pelo mesmo caminho, pela mesma lógica, se insere a necessidade de eu saber qual é a pessoa que eu estou avaliando, qual é o trauma que ela está apresentando para eu poder determinar a sequência de tratamento. Não importa se é um adulto com dor no joelho ou se é um idoso com dor no joelho. A forma como a gente vai criar a sequência de exercícios se baseia também na atividade fim que essa pessoa tem. Certo? Então aí sim a gente passa para o item número 2, que a gente chama de volume. Dentro de volume a gente tem a frequência semanal, que é o primeiro subitem, vamos dizer assim, significa quantas vezes por semana a pessoa vai comparecer para o atendimento. A gente segue as principais diretrizes internacionais em relação a isso e na grande maioria delas de 2 a 3 vezes por semana. Essas são revisões que acontecem de 3 em 3, 4 em 4 anos. Nas principais diretrizes, as recomendações são de 2 a 3 vezes por semana e a gente consegue sim trazer resultado para a reabilitação usando justamente essa frequência. A gente sempre costuma dizer que com 2 vezes a gente consegue alcançar os resultados, mas é sempre bom reafirmar. 3 é sempre melhor do que 2. Então a gente consegue acelerar esse processo de melhora na maioria das vezes, aumentando o número de encontros por semana. Por que 3 e não 4 então, e não 5? Isso vai ter a ver com o intervalo. Intervalo que é o último item dessa segunda lista de volume. Né? O intervalo ele não é só um intervalo entre as séries, que eu vou explicar já já, mas também o intervalo entre as sessões. Então eu preciso que o paciente descanse de pelo menos aproximadamente 48 horas para aquela fibra muscular se recuperar o suficiente do último esforço e eu ter garantia de que eu vou poder aplicar uma nova dose de exercício e isso não vai trazer um prejuízo para ela, não vai atrapalhar na recuperação muscular, porque a fibra, na hora que ela recebe a carga, o esforço, ela precisa de tempo para se recuperar. Esse intervalo de 48 horas é muito importante. É claro que a gente não proíbe a pessoa de comparecer em dias seguidos, a gente estimula quando as pessoas precisam se ausentar do atendimento por qualquer motivo que seja, sem coisas que são imprevisíveis na nossa vida, a gente indica que ela venha com um intervalo maior de dias, mas se ela só puder vir no dia seguinte ao atendimento anterior, não há o que se fazer. E aí, nesse caso, a gente tenta contornar a situação com algumas estratégias que a gente tem aqui na clínica. Na grande maioria das vezes não dá nenhum problema. Até hoje, pelo menos, não nos trouxe nenhum problema. É claro que, como regra, a gente não orienta que os pacientes façam sessões em dias seguidos.
Quando o paciente opta por fazer 4 vezes por semana, 5 vezes por semana, como já tivemos casos, a gente cria séries diferentes. Essa pessoa vai ter uma série para fazer na segunda, outra série para fazer na terça. Ela só vai repetir a série da segunda-feira quando ela voltar na quarta-feira. Então a gente pula dia justamente para dar tempo para a fibra muscular se recuperar. Claro que são grupamentos musculares totalmente diferentes, que são atingidos nessas séries A e B, vamos dizer assim. E assim a gente consegue ter uma segurança maior nesse processo de regeneração tecidual próprio da recuperação pós-exercício. Certo? Então esse é um dos modelos de intervalo. O outro tem a ver com descanso entre as séries. Então todo mundo está muito acostumado a sentar num exercício, a sentar no aparelho para fazer o exercício, ou pegar um pezinho e fazer 3 séries de 10, ou 3 séries de 12, ou de 8, ou de 15. Então isso depende do objetivo que a gente traçou lá no primeiro item, né, de especificidade. Então se eu quero trabalhar uma fibra de resistência, eu vou usar uma fibra muscular de resistência, eu vou usar uma série com um período de número de repetições em intervalos diferentes para uma fibra que eu quero trabalhar hipertrofia ou potência de força, por exemplo. Então eu tenho que calcular exatamente que tipo de exercício eu vou calcular, não, mas tenho que saber exatamente que tipo de objetivo esse paciente tem, para aí sim definir qual é o tipo de frequência de repetições e de séries que essa pessoa vai acabar fazendo durante a terapia. Então isso é muito importante. Aí o intervalo entra justamente nessa formulinha, né? Então eu sento no aparelho, faço um exercício, eu vou descansar quantos segundos? Depende do objetivo que eu tenho para aquela fibra muscular, para aquele músculo em questão. Se eu quero fibras de mais resistência, eu posso usar intervalos mais curtos. Se eu quero uma fibra hipertrofiada, eu posso usar um intervalo mais longo, porque eu tenho que usar uma carga também muito alta. E aí carga vem o terceiro item, que é o item de intensidade. Então, intensidade eu escrevi aqui como subitens, peso e velocidade. A velocidade tem a ver se eu estiver usando um paciente que precisa praticar uma atividade aeróbica, né, que precisa fazer uma corrida, se recuperar para fazer uma corrida. No caso aqui, a gente trabalha muito mais com pessoas que estão com fragilidades musculares, perda de força e etc. Então, a gente usa um pouco mais o exemplo do peso, porque tem muito mais a ver com a nossa realidade, certo? Então, peso, nesse caso, significa quanto de carga eu vou colocar. E muitas pessoas se confundem, eu até arrisco a dizer que as pessoas que marcaram na múltipla escolha o item número 3, marcaram justamente por entender que os variáveis que a gente mais controla são peso, repetições e número de séries, que é o que todo mundo está acostumado a fazer. Eu boto um peso na máquina e eu faço 3 séries de 12. Mas vocês já estão vendo que o caso de intensidade, no caso do subitem de intensidade, entra numa categoria diferente do volume. Então, para a gente, peso está relacionado com intensidade. A velocidade que a pessoa pedala na bicicleta está relacionado com intensidade. Se eu experimento com um paciente para tentar acelerar um processo, de repente, de queima calórica, usar um treino intervalado na esteira, eu estou pensando em intensidade, não na questão de volume. Volume, nesse caso, para ele vai ser o tempo que ele vai fazer a esteira, né? O tempo que ele vai descansar, certo? Quarto item, como que eu vou fazer esse exercício? Então, usando ainda o exemplo de peso, eu posso usar um halter, posso usar um aparelho com anilhas, posso usar caneleiras, como posso usar elástico, como posso usar exercícios em peso corporal, como é o caso de muitas atividades do Pilates. Então, eu vou escolher a forma, o como eu vou fazer esse exercício para essa pessoa, baseado na avaliação, no que ela me oferece como estrutura, em qual tecido eu quero atingir, e qual é o estilo dessa pessoa, do que ela mais precisa, se ela tem indicação clínica para fazer ou contraindicação para fazer outro tipo de atividade. Então, o como é o quarto item da fórmula. E por último, mas não menos importante, progressivo. Talvez o reflexo do ringzinho esteja em cima, mas está escrito progressivo. O que significa isso? Todo exercício de ganho de força muscular, ele precisa ter uma progressão da exigência. O que a gente quer? Na minha opinião, isso é bem claro. A gente não pode simplesmente colocar um paciente para fazer o mesmo exercício durante semanas usando o mesmo peso, sem mexer nas variáveis que a gente comentou acima, como o peso, como o número de repetições, como o intervalo, número de séries. A gente precisa mexer nessas variáveis para poder estimular a progressão da força muscular. Se eu dou uma carga específica e mantenho esse paciente durante meses fazendo o mesmo exercício da mesma forma, eu não vou fazer esse paciente evoluir. Esse é um cuidado que a gente tem aqui diariamente.
Nós temos estratégias internas justamente para conseguir contornar essa situação e entender a quantas sessões esse paciente já compareceu, isso de facílimo acesso para o fisioterapeuta, justamente para ele poder bater o olho assim que o paciente chega e ele sabe, eu tenho que fazer a evolução desse paciente hoje, se possível. É claro que muitas pessoas podem estar em níveis avançados, por exemplo, e que já é muito difícil fazer essa progressão de semanas em semanas. Enquanto outros pacientes podem estar com um nível de fragilidade tão grande que a gente também não consegue ainda fazer essa evolução. Então a gente tem as estratégias internas, mas também tem os nossos cuidados. Então a gente observa esse paciente, a gente sabe qual é o objetivo, tem todas essas reuniões, todas essas informações reunidas desde a avaliação e em cada evolução, em cada procedimento, em cada comparecimento que a pessoa tem aqui na clínica, a gente consegue controlar esse monte de dados, vamos dizer assim, e na hora de fazer a progressão a gente consegue ter muita precisão. E isso é o mais importante. Porque na hora que eu faço uma progressão, seja pedir para esse paciente sair de 3 de 10 repetições e passar para 3 de 12, por exemplo, ou aumentar esse peso, a gente tem uma tranquilidade para fazer isso, porque a gente já sabe que essa pessoa tem um bom potencial para alcançar justamente o aumento de carga, de esforço, vamos dizer assim, que a gente quer. E é só com um treino progressivo que a gente tira o paciente do problema. Se a gente não faz essas mudanças, a pessoa entra num outro novo estado de conformação do tecido em que ele não muda, a força muscular não muda. E aí a gente não pode estimular esse tipo de conduta, a gente, muito pelo contrário, a gente aqui tem o hábito de conversar com os pacientes, explicar e mostrar que eles não precisam ter medo do peso que a gente está usando. É claro que a gente não faz uma progressão de uma forma irresponsável, é tudo muito bem controlado e nem exagerada para que a gente evite que a pessoa tenha dor muscular no dia seguinte. Então, mais uma vez, a gente está cercado de estratégias super positivas para conseguir controlar esse exercício e controlar essa progressão que é essencial nesse processo. Então, esses foram os 5 itens. Talvez na próxima conversa a gente possa mergulhar um pouquinho mais em como o paciente tem que entender, como que ele tem que internalizar esses itens. Acho que esse é um tema bem interessante. Se vocês tiverem dúvidas a respeito, fiquem super à vontade para poder comentar aqui, deixarem as dúvidas. Encaminhe esse vídeo para quem você quiser, para quem você achar que pode se interessar em ter mais informações. E não esqueça de ensinar para a rede social que você quer continuar assistindo aos nossos conteúdos. Então lembra de curtir aqui o vídeo, clicando no botão de curtir. E se você quiser ter mais certeza ainda de que a rede social vai te oferecer nossas publicações assim que elas forem lançadas, vai na página principal, clica num sininho que tem lá no topo e que ela vai te notificar sempre que sair uma publicação nova. Ok? É isso, gente. Fico por aqui mais uma vez. Obrigado. Tchau, tchau.